Queridos amigos, muita paz a todos. É uma alegria imensa estarmos juntos mais uma vez para mais uma reunião, para mais um encontro, uma reflexão a respeito do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa tão querida doutrina espírita. Então, saudamos a presença de todos os amigos, espíritas ou não, mas que juntos construímos um mundo melhor, juntos trabalhamos para Jesus. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma reunião, para mais um encontro. São sempre oportunidades maravilhosas de troca de informações, de aprendizado mútuo, nesse fortalecimento mental, sentimental e espiritual que todos nós precisamos ter. Então, que Deus nos ilumine e nos abençoe em mais esse momento. Sejam todos muito bem-vindos, com a graça de Deus. Nós vamos, como de hábito, ler uma página para logo em seguida fazer a nossa oração, ok? O livro é Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. A página é a seguinte. Item 136. Vivamos calmamente. Que procureis, Paulo. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade, por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno, criado por eles mesmos. Não queiras assim estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Emmanuel. Vamos então fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, divino amigo, muito obrigado, Senhor, por mais um momento de paz, de aprendizado, de convivência fraterna. Pedimos, Mestre, que o Senhor nos ilumine mais uma noite e ilumine e abençoe, em especial, aqueles que mais sofrem, onde quer que se encontrem. Que a tua luz, Mestre, a tua paz, seja em todos os corações. Ilumine a todos nesta noite e que os benfeitores espirituais, em teu santo nome, possam estar conosco, nos inspirando, amparando, protegendo, abençoando os nossos lares e iluminando a todos nós. Muito obrigado por tudo, Senhor, e graças a Deus. Bom, meus amigos, muita paz a todos mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Para aqueles que estão chegando agora, é uma alegria imensa estarmos todos juntos para mais uma troca de ideias, para mais uma troca de informações. Que Deus ilumine a todos. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Centro Espírita Luz e Verdade, que isso ajuda o canal a crescer, ajuda a divulgar mais a palavra do Evangelho, ok? O nosso tema de hoje é sobre o amor puro, a pureza do amor. E está a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 1 a 4. Bem-aventurados os que têm puro o coração. As bem-aventuranças de Jesus, elas são um dos maiores, se não o maior manancial de sabedoria que o mundo já viu. Quando Jesus subiu ao monte, ou desceu do monte, para poder falar as bem-aventuranças, porque um dos evangelistas diz que Jesus estava subindo o monte e parou para pregar. O outro evangelista diz que Jesus estava descendo o monte e parou para pregar. A verdade é que ele estava no monte, seja na hora de subir ou na hora de descer,
ele estava no monte. E ele parou então no monte e começou a sua pregação. E ali estava enunciando as bem-aventuranças, o famoso Sermão da Montanha, as mais belas palavras, ou uma das mais belas palavras de sabedoria que o mundo já viu. Mahatma Gandhi, o grande libertador da Índia, ele dizia que o que fez ele se encantar pelo cristianismo foi o Sermão da Montanha. Gandhi dizia: os cristãos leem a Bíblia inteira e muitas vezes não são cristãos. Eu tomei contato com o Sermão da Montanha e me tornei um cristão. Porque ali ele entendeu a grandeza das palavras de Jesus. E mais tarde, o próprio Gandhi dirá, com muita inteligência e muita sensibilidade, que poderiam se perder todos os livros da Terra. Se restasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Porque no Sermão do Monte estão todas as verdades, os principais ensinamentos que o mundo precisa para poder ser melhor, para poder ser mais feliz. Portanto, o Sermão da Montanha, ele é de uma sabedoria muito grande, infinita, e é necessário mergulharmos o pensamento nessa reflexão para entender de forma mais profunda o que Jesus quis dizer. Nesse capítulo 8, em especial, bem-aventurados os que têm puro o coração, são várias conotações de bem-aventuranças que Jesus coloca. Nesse capítulo, Allan Kardec vai aprofundar esta questão. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Ele vai falar da simplicidade e da pureza do coração. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Ou seja, a pureza de coração, ela é um estágio, não um estágio, mas uma condição para nos aproximarmos de Deus. Quanto mais puro o coração, mais próximos de Deus nós nos encontramos. Pureza de coração não significa ócio, não significa preguiça, não significa falta de produtividade. Não significa deixar-se enganar por todos. Pureza de coração significa, sim, desenvolver virtudes, procurar cultivar o bem, procurar ver o bem e deixar de lado os vícios e as maldades do mundo. E assim, nós vamos desenvolvendo essa pureza de coração a que Jesus se refere. Nesse mesmo capítulo, há uma conotação muito bela na passagem das crianças, que na passagem muito conhecida, quando Jesus está sentado e então passam algumas crianças que para ali foram levadas e então os apóstolos, para que as crianças não incomodem o mestre, os apóstolos afastam elas, tentam afastá-las, as crianças que passavam. E Jesus então, vendo a postura dos apóstolos, disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. O reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Notemos a sabedoria das palavras de Jesus. Quando Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelham, ele está se referindo a essa sabedoria da criança, a essa pureza, a essa inocência. Tanto que, se nós olharmos o que Jesus quis dizer, ele não fala que o reino dos céus é só das crianças, pura e simplesmente. Jesus diz o quê? Que o reino dos céus, é para aqueles que se lhes assemelham. Olha a sabedoria da frase. Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Por quê? Porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Ou seja, não é que as crianças apenas herdarão o reino dos céus, porque senão nós adultos nunca chegaríamos lá. Jesus quer dizer sim, o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. E o que é se assemelhar às crianças? É a simplicidade, é a humildade, é a pureza de coração, é a ausência da maldade. Isso é que é a simplicidade e a humildade que Jesus ensinava e que agora representam essa condição para a entrada no reino dos céus. E é interessante Jesus pegar como exemplo as crianças,
Porque ele poderia pegar qualquer outro exemplo. Mas por que justo a criança? Porque as crianças, elas são o símbolo dessa pureza. Tanto que Jesus assim o faz para que nós desenvolvamos também esse sentimento de amor uns pelos outros. Não existe amor mais belo do que o amor da mãe pelo filho, ou do pai pelo filho, mas principalmente da mãe, o amor maternal, já que é a mãe que desenvolve o filho dentro do seu ventre. Então é ainda mais profundo normalmente do que o dos pais, embora o amor do pai naturalmente seja infinitamente profundo, mas não há amor mais belo do que esse. E Deus assim o faz por quê? Alguém poderia se perguntar, mas por que a gente não nasce já adulto? Não precisaria ninguém cuidar da gente, né? Aquele estágio da criança. Ora, Deus assim o faz por quê? Para que nós reencarnemos e vamos amadurecendo de forma gradual, recebendo os frutos da boa educação, porque na fase adulta já estamos com um caráter mais consolidado, as mudanças são até mais difíceis, mas na infância nós ainda somos moldados por aqueles que nos educam. E além disso, de ser um processo importante na evolução, nesse desenvolvimento do caráter individual, também é importante para os pais, para aqueles que educam, porque o ser que ali está é um ser que precisa de proteção, precisa de apoio, precisa de amparo. Então, um precisa ser cuidado e os outros aprendem a cuidar, ou seja, a levar o seu amor, a levar os seus conhecimentos para desenvolver esse sentimento. Isso tudo demonstra como que é importante essa semelhança que Jesus se refere, de que o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Nessa mesma passagem, em que Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, narram os evangelistas que as crianças passavam e se aproximavam de Jesus. E Jesus colocou uma delas no colo. Uma dessas crianças ele colocou no colo. Ao colocar no colo, essa criança olhou fixamente para o Senhor. E o Senhor olhou também para ela. Jesus já sabia de todas as coisas, já sabia do futuro, do destino de cada um. E então conversou ali com as crianças. Podemos dizer que aquele momento foi o primeiro momento de evangelização infantil que a humanidade viu. Porque foi a primeira vez que se reuniu crianças para se falar do evangelho, o próprio Cristo o falando. Então foi a primeira reunião de evangelização infantil da história da humanidade. Então ali, essa criança que Jesus colocou no seu colo, não foi por acaso, aliás, nada é por acaso. Porque essa criança, mais tarde, ela crescerá, ela tomará contato com o cristianismo e ela, então, vai desenvolver o seu trabalho, as suas tarefas, vai começar a realizar trabalhos em prol do bem e, mais tarde, essa criança, que se chamava Inácio, irá trabalhar juntamente com João, o evangelista, e Inácio se tornará um dos grandes mártires daquele período, um dos grandes pregadores daquele período. Pouco falado, pouco estudado, não ficou tão conhecido, mas um dos maiores cristãos daqueles tempos primitivos. Inácio de Antioquia, que foi condenado, o que foi perseguido e, no entanto, permaneceu sempre fiel a Jesus, ao lado de João, o evangelista, dentro das suas possibilidades, ele continuou o trabalho de pregação, o trabalho de multiplicação das palavras de Jesus ao lado dos apóstolos, embora ele não tenha feito parte do quadro dos 12 discípulos. Continuou o seu trabalho, até que um dia foi capturado. E ao ser capturado, pregando o cristianismo, naquela época era proibido, ele então seria encaminhado ao Coliseu. Os guardas então agarraram-lhe pelo braço e começaram a arrastar-lhe. E ele então esboçou um leve sorriso, embora estivesse sofrendo pela prisão, esboçou um leve sorriso. E os guardas, empurrando para que ele fosse preso, e ele então sorriu, e os guardas disseram, por que sorris, miserável? E ele olhou, eu sorrio porque eu estou vendo Roma, e Roma é tão bela. E os guardas disseram, mas você será preso. A paz muitas vezes incomoda as pessoas que não a têm.
Ele falou, mas eu estou rindo exatamente por isso, eu estou sorrindo de alegria, porque eu vejo que Roma é tão bonita, e se para vós que sois tão maus, Deus dá uma cidade tão bela, o que ele não dará para nós que realmente o amamos? Olha a sabedoria da frase. Se para vós, eu estou sorrindo porque eu estou vendo Roma tão bonita como ela é, a cidade de Roma. E se para vós que sois tão maus, Deus dá uma cidade tão bela, o que ele não reservará para nós que realmente o amamos? E Inácio, então, foi preso, foi encaminhado ao Coliseu. É uma longa história, não há tempo de narrarmos toda, mas ele foi encaminhado ao Coliseu para ser devorado pelos leões. Só que Inácio acabou não sendo devorado, porque quando os cristãos foram jogados na arena, ele e vários outros cristãos, na época era comum se encaminhar os cristãos à morte através do holocausto, dos leões e tudo mais, os leões comeram os outros cristãos e não comeram Inácio. Que os leões eram mantidos famintos para devorar os cristãos. E eles devoraram alguns cristãos, mas Inácio não. E ao devorar os outros cristãos, eles saciaram sua fome. E então, estando saciados, eles não queriam comer mais nada. E Inácio foi o único que ficou, sobrou na arena, e os leões não queriam comê-lo. E diziam as regras do Império Romano que se os leões algum dia recusassem algum cristão, que esse cristão seria solto. Era raro isso acontecer, mas naquele dia aconteceu. Inácio, então, foi solto e continuou a viver, já que não serviu, não entregou sua vida em holocausto no Coliseu, iria continuar a sua pregação, porque alguma razão tinha, pensou ele, para Jesus me manter ainda na terra, embora os meus irmãos tenham partido, alguma razão tem para que Jesus me mantenha aqui, então eu devo continuar o meu trabalho. Ele prosseguiu, então, com o seu trabalho, com a sua tarefa, prosseguiu pregando, ensinando, convivendo com João Evangelista, que eram amigos, até mais tarde, então, ele vir a desencarnar. Mas naquele momento, desenvolveu-se um grande apóstolo, a partir do momento em que Jesus colocou no seu colo e começou a falar para aquelas crianças de Deus. E a partir dali, então, a criança do seu colo se tornaria esse apóstolo que foi Inácio de Antioquia. Veja como a importância da simplicidade, da humildade da criança. E essa questão da pureza do amor, que nós devemos procurar desenvolver cada vez mais. Esse amor mais puro. Nós não atingiremos a pureza completa em uma existência apenas. Por isso existe a reencarnação, para que nós venhamos, nas múltiplas experiências, amadurecer, crescer, melhorar cada vez mais. Assim como uma criança, um jovem, passa de série para poder aprender na escola, também nós passamos pelas séries. Cada série é uma reencarnação diferente, para aprender mais, para crescer, para nos aprimorar. Portanto, essa necessidade, ela é muito grande de nós nos desenvolvermos, desenvolver esses valores espirituais, desenvolver esses valores intelectuais, esses valores morais. E aí, a reencarnação tem esse grande papel para que nós venhamos a nos aprimorar gradativamente. Então, nenhum de nós atingirá a pureza numa existência só. Não atingiremos a pureza completa em uma única existência. Evidente que não. Mas quanto mais amadurecermos, tanto melhor. E como vivenciar esse amor puro dentro do possível? Procurando cultivar os valores espirituais. Procurando nos desprender mais das coisas da terra, aquilo que nos prende às coisas materiais, ao dinheiro, à alimentação, à questão sexual, ao poder, a todas essas coisas. Não que elas não sejam importantes, é evidente que sim. O dinheiro é importante, a alimentação é importante, tudo é importante na vida. Mas procurando utilizar as coisas de uma forma mais sublime, de uma forma mais espiritual, não de uma forma grosseira, de uma forma material, de uma forma apegada, mas de uma forma mais espiritualizada, colocando os nossos valores a serviço do bem, do próximo e, consequentemente, do nosso próprio bem. Esse é o grande desafio. O apóstolo Paulo diz: tudo é puro para os que são puros.
Olha que frase bonita. Tudo é puro para os que são puros. Para quem é puro, tudo é puro. Por quê? Porque a pessoa vê aquilo que está dentro dela. Se eu sou uma pessoa pura, eu verei a pureza nos outros. Alguém que só fale a verdade, que nunca conte mentira, só fala a verdade, essa pessoa sempre vai acreditar no que os outros falam. Porque como ela não conta mentira, ela nunca vai achar que os outros contam também. Salvo exceções, naturalmente, mas, via de regra, ela não vai achar, ela vai estranhar se alguém mentir. Ela vai acreditar nos outros. Porque ela cultiva aquilo com ela. Nós vemos nos outros aquilo que nós somos. Então, é um desafio muito grande desenvolvermos essa sabedoria, desenvolver valores, mas, ao mesmo tempo, não cair nos estratagemas e nos desafios e nessas mediocridades que, infelizmente, ainda contemplamos no mundo. Temos que ter esse olhar, um olhar de quem cultiva bons valores, mas que não se deixa levar, não se deixa cair pelas armadilhas que ainda existem na Terra. Cultivemos, portanto, a pureza, mas sendo inteligentes, sendo atentos, sendo espertos. Porque Jesus disse, orai e vigiai. Que não basta apenas orar. Orar é o principal, mas vigiar é muito importante, ou seja, estarmos atentos com tudo que acontece à nossa volta, para não cairmos em tentação, para não cairmos nas armadilhas do mundo, para não virarmos presas fáceis das intempéries da terra. Cultivemos, portanto, esses bons valores, esses valores de simplicidade, de humildade, de amor no coração. Emmanuel tem uma frase que eu acho muito bonita quando ele diz que a amizade é a mais bela expressão do amor fraterno que santifica os impulsos do coração. Uma frase do Espírito Emmanuel: a amizade é a mais bela expressão do amor fraterno que santifica os impulsos do coração. Porque na amizade não existe interesse quando é uma amizade real. Não há interesse. Não há interesse financeiro, não há interesse material, não há interesse sensorial. O interesse é simplesmente de estar bem, de estar ao lado do outro. Nos sentimos bem de estar ao lado da pessoa. Esse é o interesse, entre aspas, da amizade. A alegria de estar perto. Outras relações, a gente tem certos interesses. Alguns interesses são escusos, outros não. Mas não deixam de ser interesses. Eu posso, por exemplo, não suportar o meu patrão, mas eu permaneço ao lado dele, porque eu preciso do trabalho para viver. Então, certas relações, às vezes nós suportamos, nós aguentamos, mas não temos o devido prazer. A amizade, quando é real, ela é pura e é sincera. Por isso, Emmanuel diz que a mais bela expressão do amor fraterno. Eu me lembro que Etienne de La Boétie, um filósofo do século XV e XVI, Etienne tem uma frase muito bela quando ele diz: os bons têm amigos, os maus têm cúmplices. Os bons têm amigos, os maus têm cúmplices. Que os bons, eles têm amigos porque os amigos são iguais a eles. Os nossos amigos, eles são nossos amigos porque são parecidos conosco, senão não seriam nossos amigos. Se nós olharmos as pessoas que são nossos amigos, são por quê? Porque se parecem com a gente. Os semelhantes se atraem. Essa questão de que os opostos se atraem, isso é exceção. Porque a regra é que semelhantes se atraem. Nós procuramos pessoas que têm gostos parecidos com o nosso. Por isso que nós nos aproximamos dessas pessoas. E assim como essas pessoas se aproximam de nós. E a amizade constrói isso. Por isso a amizade é essa expressão de amor puro, como Emmanuel fala. E a amizade vale para tudo, não só a amizade de uma pessoa para outra, mas também a amizade do pai para com o filho, da mãe para com a filha, do marido para com a esposa. Não basta apenas ser uma relação esposa, filho, marido, primo. A amizade deve prevalecer. É muito bom ser pai e exercer a autoridade, mas é imprescindível ser amigo do filho. O professor ser amigo dos seus alunos. É imprescindível. Para que se construa um laço, aonde
haja não apenas autoridade, mas haja essa amizade tão importante. O próprio Etienne de La Boétie, que pronunciou essa frase, que escreveu um livro maravilhoso chamado Discurso da Servidão Voluntária. Um livro maravilhoso, que foi uma das obras que serviu de base para o pensamento de Mahatma Gandhi na independência da Índia. Etienne de La Boétie, ele era muito amigo de um outro filósofo também famoso do seu tempo, Montaigne, Michel de Montaigne. Eles eram muito amigos e mais tarde Montaigne escreverá nos seus ensaios sobre a amizade que tinha com Etienne. E então ele dirá uma frase que ficou muito famosa, quando ele disse: me perguntam às vezes por que Etienne é muito meu amigo e por que nós dois somos tão amigos. E Montaigne diz: simplesmente porque ele é ele e porque eu sou eu. Eu acho essa uma das mais belas definições de amizade que possa existir. Quando Montaigne diz: por que Etienne é tão meu amigo? Porque ele é ele e porque eu sou eu. Não precisa tantas justificativas, porque ele é ele. Veja o que é o laço verdadeiro de um amor puro. Foi também o que Jesus quis dizer. Foi o que Jesus quis dizer. Em determinado momento, Jesus disse aos apóstolos: não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. De hoje em diante vos chamarei de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Palavras de Jesus. Tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então não vos chamarei mais servos, mas de hoje em diante vos chamarei amigos. Veja, Jesus, a partir daquele momento, então, fortalecia os laços de amizade e, consequentemente, de amor puro com os apóstolos, porque a pureza do amor está no laço de afeição. As coisas exteriores somem um dia. Tudo que é material um dia acaba. Tudo. A beleza física acaba. O dinheiro pode acabar. E mesmo que o dinheiro não acabe, ele vai ficar na terra quando a gente morrer. Tudo que é material acaba. O que fica é o sentimento verdadeiro. Quando nós construímos esse sentimento real, então tudo adquire um novo colorido. Tudo adquire um novo significado. Perdão, vocês já perceberam que eu estou gripado, né? Tudo adquire um novo significado quando nós percebemos essa grandeza. E a amizade é exatamente isso. É o exemplo mais belo da pureza do amor. Jesus esteve na terra. Jesus foi o exemplo mais sublime desse amor puro. E, no entanto, não teve nada. Jesus não tinha dinheiro, não tinha uma casa dele para morar, não nasceu nenhum berço de ouro, não foi o dono de nenhuma grande empresa, não foi nenhum político influente. Jesus não foi nada a nível material. Ele vivia na casa dos apóstolos e caminhava, e pregava, ensinava, ajudava. Esse foi Jesus. Não deixou nada por escrito, nunca teve dinheiro, nunca teve nenhum cargo muito importante. Simplesmente se preocupava em amar as pessoas de forma pura. Esse foi nosso Senhor. Aí alguém pode perguntar: Eduardo, mas não é importante então ter dinheiro, ter uma casa, ter um bom emprego? Claro que é importante. Nós precisamos, os cargos, as empresas precisam existir, senão onde que as pessoas vão trabalhar? Grandes empresas, pequenas empresas, dinheiro, cargos de poder, política, tudo isso tem que existir. É a organização da sociedade. O que queremos dizer, sim, é que Jesus foi o maior de todos, sem ter nada disso. O que significa que todos nós podemos cultivar essa humildade e essa pureza, esse amor verdadeiro, independente da situação. E não colocarmos a condição de que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo, que eu não atingi tal coisa. Com o que nós temos e aonde estamos, nós podemos ser úteis, podemos multiplicar, podemos servir, podemos ajudar. Não importa a nossa condição financeira, não importa a nossa condição física, não importa a nossa condição familiar, não importa nada. Sempre é possível fazer algo de útil em prol do nosso próximo. Porque Jesus não teve nada e fez mais do que todos nós.
E nós que temos tantos benefícios, o que estamos fazendo de bom pela humanidade? Façamos pelo bem da humanidade. Cada um de nós deve se perguntar qual é a minha contribuição para o bem da humanidade. É o que o Espiritismo ensina quando diz que fora da caridade não há salvação. Qual é a nossa contribuição para o bem da humanidade? Porque é através da caridade que nós contribuímos. Ninguém vai dar uma contribuição para o bem da humanidade enquanto está dormindo ou enquanto está falando da vida dos outros. A nossa contribuição para o bem da humanidade são as coisas boas que fazemos, o bem que construímos, aquilo que realizamos. Qual é a nossa contribuição? Porque estamos na Terra para fazer uma diferença. Não estamos na Terra para ficar famosos ou para aparecer. Estamos na Terra, sim, para fazer uma diferença. Qual a diferença que estamos fazendo no mundo? Quando morrermos, Deus não nos perguntará qual é o nosso nome, qual é o nosso dinheiro, aonde nós morávamos, qual era a nossa religião. Não perguntará nada disso. Ele quererá saber, sim, o que nós fizemos de bom. O que nós fizemos de bom? E aí nós diremos o que fizemos de bom na Terra. O que fizemos para poder construir coisas boas no mundo? O que fizemos para merecer um futuro melhor no mundo espiritual? O que fizemos de bom? O que melhorou no mundo após a nossa passagem? Qual a diferença que a minha presença causou na Terra? Qual é a diferença que eu estou causando? Ou eu estou cultivando a minha rotina sem dar qualquer contribuição diferente? Isso tudo nós devemos refletir de vez em quando, para fazer com que a nossa vida seja plena e rica de resultados. Por isso, quando o Evangelho diz, bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus, é porque essa pureza nos aproxima de Deus. Cultivemos essa pureza de coração, fazendo todo o bem que nos seja possível. Porque quando Jesus ensina que essa pureza de coração é o passaporte para a nossa felicidade, quando ele ensina que nós devemos cultivar esses valores e fazer da pureza, que nas palavras de Emmanuel é mais bem retratada na amizade, porque a amizade se expande na caridade, na direção de todos. Ou como disse Montaigne, falando da sua amizade com Etienne de La Boétie, que eles eram amigos porque ele era ele e eu sou eu. Ou como disse Carlos Drummond de Andrade, a maior razão da felicidade é ser feliz sem razões. A maior beleza da felicidade, a maior razão para ser feliz é ser feliz sem nenhuma razão. Ou seja, ser feliz simplesmente. Simplesmente ser, porque nós estamos aqui para ser. E aí nós vamos aprendendo essa pureza, porque vamos vivendo mais em paz, mais tranquilamente, mais sossegadamente, ativos, construtivos, mais tranquilos. Ao invés de cair na agitação que o mundo moderno nos coloca, cultivaremos a paz. Essa paz que tanta falta faz na humanidade e que nós estamos aqui para cultivá-las. Porque Jesus disse, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá, mas dou como somente eu posso dar. Então nós queremos essa paz de Jesus. É o que o Espiritismo nos ensina, é que o Evangelho do Cristo nos traz para todas as crenças, para toda a humanidade. Eu gostaria de agradecer o carinho da presença de todos. Nós vamos fazer a nossa prece, agradecer por todos que estão presentes, sejam do Luz e Verdade, ou de outras instituições, ou de outras religiões, ou mesmo que não tenham religião nenhuma, porque somos todos uma só família, um só rebanho e um só pastor. Antes da nossa prece, agradecer a todos que estão presentes. Não se esqueçam de se inscrever no canal aqui do Luz e Verdade, nesse botãozinho aí embaixo, inscrever-se. Se inscrevam no canal, porque isso ajuda o trabalho a crescer. As nossas redes sociais também, o Facebook, o Instagram do Centro Espírita Luz e Verdade, o nosso site www.celv.org.br, são os nossos canais de comunicação que estão crescendo bastante, porque muitos conteúdos são postados, são atualizados
Pedimos que curtam, que compartilhem, que acompanhem, porque ali nós divulgamos não só o conteúdo doutrinário, como também os eventos e as atividades da casa e do movimento espírita, ok? Não deixe de acompanhar as nossas palestras aqui, virtuais, acontecem todas as quartas e sextas às 20 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Então, a próxima é domingo às 9 horas, ok? Então, sem mais, agradecendo mais uma vez a todos, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de paz, por mais um momento de trabalho no bem, por mais um momento de amadurecimento em Teu nome. Senhor, se conosco, abençoando toda a humanidade, especialmente os que mais sofrem, Mestre, para que a luz do Teu Evangelho penetre em todos os corações e abençoe todas as almas em nome do amor. Se conosco, Senhor, que a luz da Tua paz ilumine toda a humanidade e, quanto a nós, dá-nos cada vez mais força e coragem para prosseguir, dando a nossa contribuição na construção de um mundo melhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos e muita paz.